quarta-feiras. E qual a proposta para essa quarta-feira? Falar sobre libertação. Eu tive duas preocupações e eu quero compartilhar com os que estão conosco essa noite como que nós iríamos introduzir, porque nós teremos na próxima quarta e na última quarta-feira pessoas da nossa relação, pastores, que irão trazer mensagens voltadas para esse tema. Mas como que nós vamos nos comportar sobre um tema que é de uma negligência espiritual enorme? E por que eu digo isso? Porque desde o Velho Testamento, quando você abre já o livro de Êxodo, você encontra um livro todo dedicado à libertação. Quem que era escravo no Velho Testamento? Era o povo hebreu, que simbolizava a igreja do Velho Testamento. Bem, só para recapitular um pouquinho a história, vou fazer isso em 3 minutos para que você possa lembrar um pouquinho dessa história. Quando Deus fez Adão e Eva, assim que eles pecaram, eles se tornaram escravos do pecado. E agora, uma série de consequências vieram por conta dessa escravidão. A primeira, talvez a mais terrível, nós fomos separados de Deus. E todo homem que é separado de Deus, ele é dado a fazer coisas que Deus não gosta, que nós chamamos o quê? Pecado. Então nós nascemos no pecado e estamos separados por conta desse pecado de Deus. Qual a consequência disso? Morte eterna. A morte eterna é fruto da desobediência de Adão e agora nós herdamos isso com o pecado e, consequentemente, estamos destinados. Qual é o fim de qualquer pessoa sem Jesus? A morte eterna. Esse é o grande problema. Às vezes nós queremos tratar desse assunto esquecendo dessa passagem do povo de Israel. O livro de Êxodo, então, conta a passagem. Ali a gente encontra, por exemplo, Moisés. Foi o líder do povo de Israel para que ele pudesse passar do Egito para a terra prometida. Quem é o nosso líder no Novo Testamento para nós passarmos da terra, que não é a terra prometida, para a terra prometida? Jesus. Então, na mesma figura de Moisés, que representa a lei, no Velho Testamento, agora nós temos a figura de Jesus representando a graça. Mas continuamos com o problema do pecado. Independente da lei ou dependente da graça, posso fazer um trocadilho, vocês me permitem? Muita gente vive em desgraça. Não é algo comum você reparar uma pessoa equilibrada. Equilibrada quer dizer, ele cresceu. Sem passar pelas dificuldades, sem passar pelos problemas, nós não crescemos. Mas nós temos percebido que alguns desses problemas que estão diretamente associados ao pecado faz com que esse povo que deveria crescer não cresça. Esse povo que deveria prosperar não prospere. Esse povo que deveria ser um povo alegre, dinâmico, extremamente competente em tudo. Eu vou repetir isso para você. O Espírito Santo é o nosso maior professor. Então, qualquer coisa que você fizesse na vida era para você ser bem-sucedido, porque você já tem o maior professor, o maior mestre, o maior doutor dentro da tua vida, que é Jesus. Mas nem sempre é assim. Hoje eu atendi uma pessoa, conversando com uma pessoa, e ele tem uma técnica, está sendo desenvolvida em alguns hospitais já de São Paulo, e ele quer trazer isso para o Rio de Janeiro. E eu vou chegar onde eu fiz a associação e por isso estou trazendo essa informação para você. O nosso sangue, se ele for bem manuseado e com um determinado equipamento, ele cria um gel, um plasma, que ele cura feridas. Isso tem um nome. E aí, antes de amputar aqueles pré-diabéticos, por exemplo, quando abre uma feridinha, abre logo uma feridona, essa ferida não fecha. E muitos morrem por isso, morrem por infecção, ou pegam outras doenças congênitas, ou que estão relacionadas ou associadas à diabetes. E aí, ele foi lá me apresentar o seguinte: Carlos, olha, isso já está acontecendo lá em São Paulo.
nós estamos com um estudo onde a gente pega o sangue do paciente e transforma nessa geleia. É uma geleia. E coloca em cima da pele da pessoa. Aquele buraco, em 15 dias, começa a fechar. Palavra do médico. André, doutor André. Para mim é um milagre. E eu falei, eu sei que é um milagre. Porque o Senhor Deus, hoje, lá na minha igreja, vai fechar com o Espírito Santo uma porção de buraco na vida dos irmãos. Olha que coisa. O que Deus fez no livro de Êxodo, lá no capítulo 20, isso é só uma consequência de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E por que nós não temos esse Espírito Santo? Porque nós não temos Jesus. Então, partindo da premissa que eu conheço o auditório que está aqui, quero agradecer a Deus a presença dos que estão nos visitando. A grande, obrigado, amado, a grande oportunidade que Deus está dando à igreja é nós conhecermos sobre o tema libertação e aplicar essa gosma. Estão entendendo a analogia? Esse plasma que é feito com o nosso próprio sangue. Agora lembra, o nosso sangue era o quê? Contaminado com o pecado. Aí Jesus entra e quando a gente pega esse sangue de Jesus, que agora está sobre a minha vida, pela fé, esse sangue nos cobriu, nos livrou de todo o pecado. Qual é o resultado? Primeiro resultado, ele começa a curar as nossas feridas. Entendeu, Michele? A tendência é a gente achar que nós não temos feridas. E elas cada vez mais como pré-perdidos. Lembra do pré-diabéticos? O que acontece? Uma pessoa pré-diabética, ela corta o dedinho, fica um tempão sem curar. E aquela ferida abre, e abre. Qual é a consequência de uma ferida aberta por muito tempo? Infecção. Qual é a consequência disso? Amputação do membro. Pastor, que coisa terrível. Agora eu estou entendendo por que muita gente ele é amputado da igreja, por que muita gente é arrancado da igreja. Porque o pecado abriu uma ferida, ele está na igreja, mas o Espírito Santo não deu a ele o quê? A cura do seu pecado. E se ele não curou o pecado, a tendência daquele pecado é o quê? Aquele pecado vai abrindo a ferida e vai abrindo a ferida, você se contamina com outras coisas, você se magoa com mais facilidade, porque uma pessoa que está com um buraco no coração, de mágoa, se passar por alguém que não ri para ela, o que ela vai falar? Não gosta de mim. Se ela está com o coração aberto de uma rejeição, de uma paternidade, ou o abandono de um relacionamento, ou qualquer outra coisa que ela possa ter machucado o sentimento dela, se alguém passar por ela triste, abatido, porque nós somos humanos, e não dermos um abraço nessa pessoa, ela sai da igreja chorando, dizendo que a igreja não a ama, mas não é a igreja. É ela que está com um buraco na vida emocional dela. É ela que está com uma grande ferida no coração. E quem que pode curar essa ferida? Agora, como que isso acontece? Bem, eu identifiquei a história do pecado, é um pouquinho da história, a armatologia do grego quer dizer pecado, é um pouquinho da história do pecado. Falei sobre a soteriologia, que é também uma matéria teológica na área da salvação. Falei dos dois pontos que eu acho que é importante. Agora, o que isso tem a ver com o culto de libertação? Bem, se eu tenho Jesus, eu tenho plasma, eu tenho esse plasma à minha disposição, e quando eu identificar a ferida, o que eu preciso fazer? Pegar isso e botar onde? Na ferida. Preciso botar na ferida. Mas você reconhece que você precisa de colocar alguma coisa essa noite na sua ferida? Quantos reconhecem? Levante a sua mão assim, bem alto. Isso. Aí nós anunciamos no culto, e eu pressuponho que os que não levantaram estejam vivos, né?
porque a gente tem a capacidade de racionalizar a fé. Não, a minha ferida é tratada com gadernal. Quem não trata a tua ferida com Jesus vai tratar com remédio. Vai tratar com remédio. Vai para o psicólogo, psicanalista, vai para a macumba, trata na macumba. Você conhece alguém que não dorme e vai lá na macumba para fazer trabalho, é boa, vai fazer uma porção de coisa lá para o capeta, para tentar resolver uma coisa que só Jesus pode tratar. Está compreendendo? Estão compreendendo? Então, assim, seguindo a linha de raciocínio, a trajetória disso qual é? Qual é a consequência do pecado? Qual é o salário do pecado? Isso não é pentecostalismo, é Bíblia. E como bons batistas que vocês são, eu desafio vocês me darem um versículo só, não precisa de 2, que garanta a sua libertação. João 8, eu já ajudei. Todo o capítulo do livro de João 8 fala sobre libertação. Todo o capítulo. Aí você sabe que lá tem um versículo que o Bolsonaro usou 1 ano e o Brasil inteiro começou a falar, mas não sabe usar. Sabe falar, mas não sabe usar. Eu desafio você a usar essa noite. Eu desafio você a usar. Qual é o versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Que conhecimento é esse? Qual é o nível de profundidade de conhecimento necessário para que a verdade me liberte? E eu vou te responder, é o nível da tua ferida. Se a tua ferida é superficial, qualquer coisa te satisfaz. Quais são as principais feridas superficiais? Aquela que nós ouvimos. Sentimento, mal cuidado, maltratado, sonho. Tem gente que tem sonho, né? Megalomaníacos, ou seja, são transtornos que fazem a pessoa achar que ele é grande. Então ele está lá com a soberba no coração. Deus não tem como tratar o soberbo. Lembra disso? O que é o soberbo? É o que está lá em cima. E ele quer ser Deus, só que ele não sabe. Você lembra de alguém na Bíblia que foi expulso do céu? Expulso mesmo, literalmente, porque ele era soberbo? Satanás, o diabo, capeta. Se eu tenho esse sentimento no coração, eu estou igualando a minha relação espiritual com quem? Com ele. Outro sentimento, a arrogância. Você lembra o que lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, quando tem ali o rei Nabucodonosor, era um sinônimo do que aconteceu no céu. Quando vocês puderem ler, vocês leem lá, Ezequiel capítulo 28. E aí, o rei diz uma coisa, ele fala assim, não sabeis, pois vós que sou eu, o rei. O cara era soberbo. O que é soberba? Arrogante ao extremo. São sentimentos superficiais. Você pode cuidar disso. Isso é fácil de cuidar. Isso é muito fácil de cuidar. Pastor, mas por que é fácil? Porque você que tem Jesus, você começa a olhar para a vida de Jesus e fala assim, Jesus não era soberbo. Rapaz, Jesus, o diabo chamou Jesus para uma conversa, Mateus capítulo 4. E Jesus foi conversar com o diabo. Jesus, com toda a autoridade, vocês viram alguma vez Jesus desrespeitar o diabo? Alguém? Por favor, dou-lhe 1, 2, 3. Não. Você vai ver 18 versículos, Mateus capítulo 4, Jesus conversando assim, ó, com o diabo. Em nenhum momento Jesus desrespeitou o diabo. Mas o diabo também não desrespeitou Jesus. Porque a hora que o diabo se levantasse contra Jesus, Jesus ia dar nele. Porque ele era o Senhor. E o Senhor ainda hoje, na minha vida e na tua vida. Então, agora eu começo a ver que existem coisas que são feridas superficiais. Sabe aquele machucadinho na pele que você fala assim, queimei ontem, o que é esse vermelhão aí? Não, eu queimei ontem. Mas esse vermelhão, se ele não for cuidado, ele vai virar uma bolha. E depois da bolha, a bolha estoura. E depois da bolha estourar, vai virar uma ferida. Esse processo faz entender que nós temos feridas que são mais profundas. Vamos pensar em pelo menos 4 delas, antes de nós usarmos textos bíblicos para nos livrarmos delas. Você sabe por que 97% das pessoas alcoólatras são alcoólatras? Pai alcoólatra, mãe alcoólatra. Alcoolismo. Tabagismo. Sabe por que a maioria fuma? Seja ele cigarro, cigarro eletrônico, maconha, haxixe. Sabe por quê?
Porque alguém na sua casa abusou dele, abusou no quê? No aspecto de influência social, e fez ele conviver com aquilo muitos anos. Ele era um veterado, alguém que desejava fazer. Quando ele crê que ele tem a capacidade de tomada de decisão, a primeira oportunidade que ele faz o quê? Compra o cigarro. Você está entendendo? São duas coisas muito profundas. Não é o vício que te mata, é a consequência do vício. O vício só te escraviza, mas o que mata é a consequência disso. Deu para entender? Quantas vezes você teve de maneira séria, lúcida, alguém, um psicólogo, ou um psicanalista, ou um pastor, para dizer para você assim, olha, tem origem espiritual. Aí você vai falar, então ora pastor, e repreende isso em nome de quem? Mas o diabo nunca fumou. Me mostra na Bíblia um dia que o diabo fumou. O diabo não bebe. Mas pastor, você já foi lá no centro da macumba, onde as pessoas fazem uso de quê? Charuto. E bebe o quê? Cachaça? Já. Mas o diabo nunca bebeu e nunca fumou. Porque isso não interfere no mundo espiritual. É tanto que as experiências espirituais dessas pessoas, quando elas acabam aquele momento de transe ou de possessão demoníaca, a maioria não está bêbada. A maioria não está embriagada. Porque ela foi levada espiritualmente a praticar alguma coisa que só destrói o quê? O corpo. Então o vício é uma arma de Satanás para destruir o quê? O seu corpo. Tem só vício de bebida e de cigarro? Não. Quer ver um comum que às vezes a gente não toma conta disso? De comida. Tem 42 tipos de transtorno de comida. A pessoa come, e cansou de comer, ela vai e vomita. Vocês lembram qual é o tipo de transtorno? Bulimia. Você tem uma série de outros 42 transtornos de comida. Agora, tem um pecado associado à comida, e que está numa lista de pecados que Deus fala, ó, cuidado com isso. Qual é? Glutonaria. O que é isso? Comer sem vontade, a ponto de passar mal. Bem, se é pecado, eu lembrei da história, isso pode ser algo que esteja me afetando agora, que naturalmente vai afetar o corpo. Agora, vamos fazer aqui uma conta bem rápida. Se o diabo não pode entrar na tua vida, porque agora você tem o Espírito Santo, e a igreja diz o quê? Amém. Ele quer destruir o quê? O teu corpo. Qual é a origem do vício? Qual é a natureza? Qual é a missão do vício? Destruição do corpo. Todas as vezes que você se pega fazendo alguma coisa com várias rotinas, rotina, até trabalho, tem gente que trabalha sem parar, isso é vício, não é por causa do dinheiro, pode ser por causa de outra coisa, mas não é por causa do dinheiro, tá certo? E aí ele está ali trabalhando, ele viciou naquilo, a agenda dele é extensa, não tem tempo para nada, para correr, para brincar, para ver cachorro, para cortar cabelo, não tem tempo para nada. O cara só trabalha, virou um vício. Qual é a natureza desse vício? Qual é a intenção do vício? Destruição do corpo. Por quê? Porque vós não sabeis, pois, que sois templo do Espírito Santo. Você destruiu o corpo, ele está destruindo o Espírito Santo. Então a natureza do vício é para quê? Para destruir o corpo. E o teu corpo agora, você que tem Jesus, pertence a quem? A Jesus. O teu corpo é o habitar, a casa de quem? Do Espírito Santo. Pastor, agora eu entendi. Existe uma estratégia no mundo espiritual para isso. É exatamente isso. Abra, por favor, a sua Bíblia. Vamos ver a estratégia. Deuteronômio capítulo 15.
À medida que o Espírito Santo for agindo, se você tiver vontade de chorar, se você quiser ajoelhar, pedir ao Senhor perdão, faça isso com liberdade. Espero que haja maturidade entre os que estiverem perto de você, para entender que é uma obra espiritual. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, te damos liberdade agora para que o Senhor haja de maneira espiritual neste lugar. Seja o nosso médico essa noite, porque essa é a proposta. Eles já entenderam, Senhor Deus, qual é a razão dos vícios, seja ele qual for. Nós mensuramos aqui 3, mas existem tantos. Mas nós não queremos, Senhor Deus, que essas feridas causadas pelos vícios permaneçam em nós. E pedimos agora a ajuda do Teu Santo Espírito, para que nos liberte dessas coisas, em nome de Jesus. Você que orou comigo e crê, louve ao Senhor e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver as estratégias. Deuteronômio capítulo 15, verso 12, por favor. Versículo 12. Você consegue ler comigo? Por favor. Se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante... Para um pouquinho antes de completarmos o texto, porque o texto final vai nos dar uma ideia do que vai acontecer quando você tem consciência da extensão da sua ferida e como que isso acontece no mundo espiritual. Primeiro, quando um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, o que está acontecendo no texto, no modo espiritual? O módulo espiritual, da maneira espiritual. O povo de Israel está lá no Egito, e o Egito tem uma porção de coisa que Deus não gosta. Mas sabe qual é a principal? A principal coisa do Egito que Deus não gosta? Idolatria. Qual é a principal causa das nossas piores crises espirituais? Qual é a principal? A idolatria. Pastor, mas eu não sou idólatra. Vamos considerar que você, de fato, não seja. E eu preciso que você me permita fazer esse raciocínio para você entender. Quantos viveram nos últimos 6 anos, anos de muita prosperidade e fartura na sua vida? Os últimos 6 anos, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, certo? 2008, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, isso. Então, 2008. De 2008 a 2018 a 2024, certo? Os 6 anos. Quanto de 2018 a 2024 viveu um tempo de grande prosperidade, fortuna, dinheiro, saúde, grandes viagens, negócios, bênção de toda sorte. Levanta a mão. 1, 2. Maravilha. E o resto? O que aconteceu? O que aconteceu com o resto? Segunda pergunta. Prestem atenção, prestem atenção. Faça isso em 20 anos. 3 vezes 6, 18. Em 18 anos. Lembra 18 anos atrás. Você fala, pastor, já não lembro mais de nada. Mas quantos lembram que daqui a 20 anos para trás, um momento excepcional que você viveu de grande prosperidade? Primeiro o Brasil estava na mão de outro governo, estava tudo bom, o dólar não estava indexado, eu tinha 3 empregos, ganhava muito dinheiro. Quantos lembram disso? 20 anos atrás. 1, 2, já aumentou. Eu sabia. Agora vamos botar isso 50 anos atrás. Pastor, só o senhor era nascido, porque eu tenho 54 anos. Então, em 1974, certo? 1974, raciocinem comigo, por favor, raciocinem. Irmãos, eu vou dar o meu testemunho. Eu, não com 4 anos, mas com 8 anos, eu ainda morava em Brasília, e meu pai me dava
um cruzeiro para comprar em 1982, ou seja, quase aí 50 anos atrás. Na Copa do Mundo do Laranjito. Quantos lembram da Copa do Mundo do Laranjito? Lembra da Copa do Mundo? Lembra do Laranjito? Eu, com um cruzeiro, eu comprava 10 pães, litro de leite, a manteiga, um saquinho com 10 chicletes, porque a figurinha da Copa, naquela época, vinha dentro do chiclete. E eu não gosto de chiclete, não gosto de comer chiclete. Eu abria os chicletes para tirar a figurinha, que eu gostava lá das figurinhas, uma criança de 12 anos, e eu lembrava que sobrava dinheiro. Que tempo maravilhoso. Com um cruzeiro. Um cruzeiro. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais longe da época que nós estamos vivendo, mais fácil era a nossa convivência com as coisas materiais. Era mais fácil. Você via famílias que tinham casa, nascia um filho, ela vendia aquela casa, comprava outra casa. Você via uma família que tinha um carro, que tinha 3 ou 4 lugares, crescia a família, ela trocava aquele carro. Você via uma televisão que era em preto e branco, era PB, Philips. Eu tive uma televisãozinha Philips, preto e branco, desse tamanhozinho, mas logo pude comprar uma da Sharp. Lembra? A válvula, televisão essa, que você ligava, ficava alguns minutos para ela ficar bonita, porque ela tinha que pegar o quê? Esquentar a válvula, televisão a válvula, valvulada. Lembram disso? Lembram? Vocês estão conseguindo entender? Não, pastor, isso é da sua época. A minha época é TV de LED. Vai lá comprar uma 8K da Samsung, 70 polegadas, porque ninguém mais quer televisão de 32 polegadas. Você vai no mercado, você já não acha, a não ser o Mercado Livre, mas lá na loja, lá você não acha mais, porque ninguém quer um televisorzinho pequenininho. O que o diabo fez? Ele pegou tudo que nós tínhamos no Egito, tudo que nós tínhamos lá atrás, e multiplicou isso de uma maneira muito grande hoje com a tecnologia. Então, aquele valor que eu dava a uma coisa pequenininha, hoje não tem mais valor, e as coisas grandes que eu não tinha mais acesso, eu não tinha acesso lá atrás, agora eu tenho acesso a essas coisas grandes, eu passei a ter valor. O que é isso? Idolatria. É o materialismo encarnado. O que é o materialismo encarnado? Nós damos mais valor às coisas. Nós damos mais valor às coisas. As pessoas só têm valor pelo que ela tem. Ela não pode prestar para nada. Sem caráter, mentiroso, safado, fala palavrão, mente, trai, faz tudo que não presta, bebe, fuma, prostitui, faz tudo que não é bom. Mas se ele está bonitinho, cabelo pintadinho, arrumadinho na régua, com a roupinha mais ou menos, um celular e um relógiozinho da rua Uruguaiana, ele é um homem de bem. Se ele botar um colarzinho de ouro e tirar um pouquinho de foto na internet, tiver alguns milhares de seguidores, esse é famoso. Quem é o famoso? É o que tem like. Joinha, bodedinho, joinha e dedinho. Custa o que custa. Não é assim que é a nossa sociedade? Não é isso? O diabo pegou o que estava lá atrás e dimensionou. E a sociedade fez o quê? Embarcou. Então, num ciclo de 6 em 6 anos, se você pensar, tem anos aí que você está vivendo de muita coisa ruim. De muita coisa ruim. E agora o que Jesus fala através da sua palavra? Porque a base da libertação é o conhecimento da palavra. Amém? Não tem técnica. Vem para cá, eu oro, você cai, joga o óleo, você levanta, sai falando línguas. Não tem técnica, não é isso. A base da libertação da igreja é através de quê? Da Bíblia, da palavra. Agora lê a palavra. Mas no 7º ano, você lhe dará o quê? No 7º ano, se você fizer o seu retrocesso, sua retrospectiva, você vai entender a profundidade. Vocês estão compreendendo, irmão? Estão compreendendo? No 7º ano, imaginemos que seja este ano. O que eu preciso fazer com tudo isso que me escravizou? No 7º ano, você lhe dará o quê? Você lhe dará o quê? Não é o médico. Não é teu pai, meu filho, Deus te abençoe, está livre.
não é teu marido, não é teu namorado, não são os seus negócios, ou seja, não é o dinheiro que você tem no bolso. O diabo sabe que a hora que você falar para ele assim, olha, eu não quero mais ser escravo de você, o diabo te deixa. Vou repetir. A hora que você fala, o mundo espiritual vai abrir o ouvido, vai falar assim, por que ele está falando isso? E o diabo mesmo sabe, é porque ele é um lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que é salvo, regenerado, e que agora tem autoridade no mundo espiritual de se ver livre de quê? De todas essas maldições que eles herdaram por conta do pecado. Não depende de ninguém a não ser de você. Por que você não faz? Por que você não diz, olha, eu quero me ver livre disso? Quantos fumam aqui? Levante a mão. Mesmo que fumasse, você não ia levantar. Quantos bebem? Levante a mão. Mesmo que bebesse, você não ia levantar. Quantos mentiram hoje? Quantos enganaram alguém que você ama hoje? Quantos deixaram de amar a Deus em primeiro lugar hoje? Mesmo que você tivesse plena consciência disso, você não ia levantar a mão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado envergonha. O pecado gera vergonha. E quem não tem vergonha do pecado, este homem não sabe o que é Jesus. Todo homem que sabe o que é Jesus tem vergonha do seu pecado. Por isso ele não fala. Eu queria usar mais um pouquinho do texto, que o texto ele vai até os versos 19, e eu queria que os irmãos se atentassem ao verso 13. Vamos lá? Todos juntos, por favor? E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de quê? Se essa é a ordem, sabe o que está acontecendo? Eu tenho um escravo. Escravo mesmo, literalmente. Uma pessoa que me serve durante 6 anos. É o que a lei está dizendo. A lei permite que você escravize alguma coisa, ou seja escravo de alguma coisa, durante quanto tempo? 6. Quando você vai mandar esse negócio embora, ou essa pessoa embora, não mande ela de quê? De mão vazia. Pastor, e agora? Se eu estava... Agora eu tenho consciência que eu estou preso ao meu pecado, mas eu quero mandar o pecado embora e eu não posso mandá-lo de mão vazia. O que eu tenho que fazer? Sabe? O que eu tenho que fazer? Repita comigo assim: eu preciso ofertar. Eu preciso ofertar. Tem oferta pelo meu pecado. Permita-me fazer um comentário. Oferta não é dinheiro. Tá certo? Oferta não é dinheiro. Se você olhar na Bíblia, está lá que existem níveis. E como que eles tinham o pecado deles perdoado? Pegavam uma ovelhinha, não era assim? Sem pecado, e juntava com o sacerdote pegava aquela oferta e levava até o altar e matava. Quando o sacerdote matava a ovelhinha, o que saía por conta da morte daquela ovelhinha? O sangue. Caramba, pastor, eu achei que eram os 10 contos que eu dei hoje no culto que ia me livrar do pecado. Teve sangue? Seus 10 reais que você ofertou hoje, teve sangue? Não. Não tem sangue. Voltando lá a uma outra religião, onde vocês sabem que tem uma comparação nesse sentido, quando o diabo quer fazer alguma coisa, o que ele pede na encruzilhada? Sangue. Sangue. Porque lembra da minha ilustração inicial? O sangue vira um plasma e o plasma, pela obra do Espírito Santo, faz o quê? Revitaliza a carne.
que falta para você perder esse status de escravo? Você tem que dar seu sangue. Pastor, isso é literalmente? Não, não é literalmente. Porque graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo já derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. E este sangue que foi derramado na cruz do Calvário é o suficiente. Mas o que significa isso no mundo espiritual? Sabe aquele crente que é crente de meia tigela? O cara não está dando sangue. Ele não tem compromisso com a oração, ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso com a igreja. Quando eu digo compromisso com a igreja, agora sim eu estou falando de dinheiro. Ele não tem compromisso com a família dele, ele não tem compromisso com os amigos dele, ele não tem compromisso com nada. E por não ter compromisso com nada, você sabe, esse é sério, esse não é. Esta é séria, este não é. Esse é sério, essa não é. Você consegue identificar. Se humanamente a gente consegue identificar, imagine o quê? Espiritualmente. O diabo adora, irmão. O diabo adora crente que é meio crente. O que é o crente meio crente? É o cara que não tem compromisso. O cara não sabe o que é responsabilidade no mundo espiritual. Não sabe, não é brecha não, a cratera que ele abre. E estando aberto o seu mundo espiritual, o que entra? O que vem? Contaminado pelo pecado. O que vem? Espíritos malignos. E que fazem você achar que está com o coração bom, mas teu coração está mal. Achar que a mente está boa. Nós vamos lembrar aqui uma fase. Olha, como foi misericordioso o Senhor com quem passou depois da pandemia. A pandemia ela fez uma divisão de água emocional e psicologicamente de uma porção de gente. Não só pelas perdas. Muita gente ficou com pânico, ficou com medo, até hoje não voltou à vida normal. O mundo espiritual estava aberto. Mas aqueles que estavam revestidos do Espírito Santo, através do sangue do Cordeiro, como foi usado no Velho Testamento, essa noite o anjo vai passar na tua casa e teve uma ordem dada lá no livro de Êxodo. O que era? Passa o sangue, a família que juntar e pegar e fizer uma oferta, sacrificar, pegar o sangue e passar na porta, o anjo da morte vai passar e não haverá o que naquela casa? Morte. Compreende o que o mundo espiritual faz? O diabo se aproveitou disso, falou, agora eu vou criar um ciclo de miséria na humanidade. Você pode procurar mais uma vez, você vai entender isso. Algumas guerras é ciclo de miséria. Alguns momentos da história do Brasil, nós nunca tivemos tanta queimada, o Pantanal está para acabar, de tanta queimada que tem no Pantanal brasileiro. Um dos maiores e os mais importantes biomas do mundo. Dados oficiais. Por que isso? O que está acontecendo com essa humanidade? É um tempo onde você não via água num lugar, agora choveu lá 3 dias, subiu 6 metros. Como em outros lugares, seco, 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 e está acabando por causa do fogo. Senhor, lá embaixo está chovendo, lá em cima está pegando fogo. O senhor não podia inverter um pouquinho isso? Você consegue ver o mapa brasileiro agora aqui? Consegue? Aqui, ó, aqui está pegando fogo. Aqui está chovendo. Senhor, o senhor não podia fazer um pouquinho assim? Você não consegue ver que tem alguma coisa espiritual acontecendo? Você sai de casa, dentro do seu ônibus, indo para um lugar, alguém assalta uma moto do lado de fora, alguém dá um tiro, pega um tiro na tua cabeça, o outro atravessa o seu braço, o outro mata o outro na hora. Isso é normal? É normal? Alguma coisa está fora de ordem no mundo espiritual. É sinal de que o diabo está mostrando para a terra que ele está também furioso, desejoso de ascender para governar a terra, porque é bíblico.
Haverá um tempo de governo do diabo sobre a terra. E ele quer mesmo que a igreja esqueça disso. E esquecendo disso, cada vez mais é uma igreja doente, 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 doente. As coisas espirituais não são mais espirituais. Não, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Eu preciso tomar o remédio. Precisa, irmão. Precisa sim. Mas por que você não faz hoje um sacrifício? Por que você hoje não coloca para o Senhor que você vai ter mais tempo de oração e dedicação ao Senhor da tua vida? Por que hoje você não faz o sacrifício que você vai ler mais a Bíblia? Por que hoje você não faz o sacrifício que você vai abrir mão um pouco das suas coisas? Você não vai deixar isso ir de mão vazia, porque o diabo não vai deixar ir de mão vazia. Mas quando você entrega o seu vício, aquilo que você sabe que está te afastando de Deus, com a adoração, com a oração, com compromisso com a palavra, o diabo sabe que ele não pode resistir ao Senhor a quem você serve. O diabo sabe que o inferno não vai prevalecer com a igreja de Jesus. O diabo sabe que existe promessa. Existindo promessa, tem que cumprir, irmão. Se tem promessa, se Deus falou, ele vai fazer. Pastor, mas isso teoricamente, puxa vida, é maravilhoso, eu entendi, atendi os aspectos introdutórios e eles me levaram a algumas reflexões, mas eu ainda estou sentindo aqui algo muito, muito longe do que é que eu preciso. Por quê? Porque o diabo não quer que você faça o que está escrito ali. Não deixe ir de mão vazia. Não saia daqui sem fazer um voto com o Senhor. Não saia daqui sem ter um compromisso com o Senhor. Não saia daqui sem dizer para o Senhor, Senhor, eu estou entregando hoje o que eu nunca entreguei nas tuas mãos. A minha vida. E Deus vai mudar a tua vida, meu irmão. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai cumprir as suas promessas sobre a sua casa. Deus vai agir de maneira poderosa sobre os seus familiares. Deus vai construir um tempo diferente sobre tudo que você já fez. E aí, lá atrás, aquelas coisas que lhe causaram dor, você não vai mais trazer a lembrança, porque agora você entendeu que eu só devo trazer a lembrança aquilo que me faz ter esperança. E a nossa esperança essa noite é o Senhor. Sabe, aqueles que te estruparam, eles não podem mais pagar por isso. Os que abusaram de você sexualmente quando você era criança, eles não podem mais pagar por isso. Aqueles que tiraram de você seu pai, sua mãe, seu casamento, seu emprego, seu dinheiro, seu salário, sua saúde, eles não podem mais pagar por isso, porque eles já foram entregues na mão do Senhor deles. Já existe uma condenação eterna para isso, mas você pode viver livre de todas essas coisas em Cristo Jesus. Se eu conhecer a verdade, eu vou ter liberdade por conta da verdade. Alguém abusado sexualmente, um menino abusado ou uma menina abusada sexualmente, gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero tirar esse sentimento de mim. Levanta a mão. Algum marido que bate na mulher e a mulher está em casa, não vem na igreja porque ela está com medo de você. Você sabe que isso é muito comum hoje, né? Você sabe e entende que isso é muito comum. Levante a mão e diga, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu espero e desejo, não aceito mais isso para a minha vida. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero receber do Senhor a liberdade para a minha vida. Levante a sua mão. Por último, senhores podem sentar, Hans, Érica, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E os demais colegas que estão conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por último, Deuteronômio capítulo 15, verso 14. Toda a igreja, por gentileza. Liberalmente você lhe deve fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira, e o seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, tiver. Olha agora, eu cumpri o que a lei determinou, obedecendo. Então o remédio começa pela obediência. Qual é o resultado disso? Tive um resultado com isso. O que tiver abençoado você lhe dará. Feche os seus olhos. Ofereça ao Senhor.
Ofereça ao Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor na nossa vida, nas decisões que temos para tomar. E conhecendo a Tua palavra, precisamos do Teu Santo Espírito, ó Deus, para nos dar esta reconciliação com o Senhor, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. E a Tua palavra diz que o Senhor nos abençoa. Nos livre, Senhor Deus, de todo mal, como a Tua oração nos ensina. Pai, em nome de Jesus, que o início de um momento novo na vida dessas pessoas comece por uma decisão pessoal, única e exclusivamente baseada na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que se nós conhecermos a verdade nos liberta. Nos liberta, Senhor Deus, num tempo de desgraça, num tempo de sofrimento, de tristeza, de angústia, de problemas esses que não têm solução sem o Senhor. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Vamos nos colocar de